Nós estamos estudando os 6 primeiros versos desse capítulo. Vamos fazer a leitura juntos e no final nós faremos uma breve oração. Leamos Efésios 4, 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? Senhor, muito obrigado mais uma vez, Pai, porque realmente é um privilégio poder estar na Tua casa, Pai, pertinho do Senhor, porque o Senhor está conosco nessa hora. E assim, Pai, nos ajuda agora em que vamos estudar a Tua palavra, Senhor. Precisamos do professor dessa noite, o Espírito Santo. Ele que é o autor da palavra, Ele venha mesmo nos ensinar. E assim estamos nas Tuas mãos, Pai, totalmente dependente do Senhor, precisando mesmo, Pai, da ajuda e da sabedoria do Senhor, para juntos assim ouvirmos a Tua voz como igreja reunida e sejamos realmente, Pai, edificados. E mais uma vez, se porventura há entre nós alguém que ainda não tem a salvação, Pai, o Senhor, assim, que é o autor, dê conforme o Teu agrado, Pai. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, amados. Irmãos, nós estamos nessa segunda parte da carta e já vimos a primeira, a nossa posição em Cristo Jesus, os privilégios que nós temos, a quantidade, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais e as riquezas que elas nos proporcionam, não só as riquezas espirituais, mas também até as riquezas materiais. Mas essa segunda parte, Paulo trata da nossa posição, não agora mais nas regiões celestes, mas na nossa vida prática, no nosso cotidiano, na nossa conduta, no nosso caminhar, no nosso viver, mesmo o nosso procedimento. E não só isso, mas também as responsabilidades que nós temos diante de Deus, do nosso mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é a parte prática, agora nas regiões terrestres, na terra mesmo. Então ele começa aqui com uma exortação, um pedido, Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, esse andar de um modo digno do Evangelho, a nossa responsabilidade para com o Evangelho, para com o nosso chamado. Afinal de contas, nós somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos, a fim de andarmos a nossa prática, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é bem notório a mudança, das regiões celestes para as regiões terrestres, o nosso andar, o nosso viver, o nosso caminhar. E diz de um modo digno, honrado, um modo digno mesmo do Evangelho, digno da nossa vocação a que nós fomos chamados. Então, é esse andar
a nossa responsabilidade. Mas Deus, eu tenho falado, Ele é bondoso, né? Ele sabe, Ele conhece, Ele te conhece, Ele me conhece. Para nós, assim, sermos bem-sucedidos nesse caminhar, nessa vida, nós precisamos, sim, da ajuda de Deus, né? Ele não nos falta, ou seja, a capacidade para realmente podermos cumprir, né, com responsabilidade tudo que requer dos filhos de Deus, dos salvos. E eu mostrei também, né, que Jesus nos capacita, Ele realmente nos dá capacidade através do Espírito Santo, né, que Ele habita em nós, Ele é presente em nós, Ele mesmo nos dá a sua presença do Espírito, e não só isso, mas o poder do Espírito Santo na vida do crente, na vida do salvo, para mesmo nos dirigir, né, ser o nosso companheiro. Eu mostrei tudo isso sobre o Espírito Santo. Mas também Ele nos dá a sua palavra, a palavra como a nossa regra de fé, de conduta, de procedimento, a luz, o guia, para nos iluminar nessa caminhada, né? E também, povo de Deus, os seus filhos, né? Os testemunhos de homens e mulheres que andaram mesmo com Deus, com responsabilidade, e Deus capacitou-os também. E, por fim, o próprio Paulo, né? Esse prisioneiro de Cristo, como os exemplos assim do povo, nos capacitando. Então, irmãos, mesmo, né, a responsabilidade, Ele nos dá a capacidade, mas no verso 3, onde nós estamos, ele diz assim, olha, esforçando-vos, né, diligentemente por preservar a unidade no espírito da paz. Agora, o alvo, né, para as nossas vidas, ou seja, a unidade da igreja, a unidade mesmo da fé, como diz aqui, em preservar. Essa é a nossa responsabilidade. O esforço, né, mesmo o cuidado, o zelo, de conservar, de guardar cuidadosamente a unidade do Espírito no vínculo da paz. É linguagem aqui de combate, né, de guerra, é esforço. Então, é nossa responsabilidade saber. Por isso que Deus nos capacita, irmãos, para isso, porque de nós mesmos, sozinhos, nós não vamos conseguir, né? Mas Ele diz, esforçando-vos e diligentemente por preservar. Então, é esse combate da fé, né? O Judas, olha a linguagem que ele fala também, né? Rapidamente aqui, Judas, no capítulo, não tem capítulo, né? Uma cartinha, mas os versículos, Judas 3, ele diz assim, olha, amados, quando empregava toda diligência, veja, né, o sentido, toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Veja, exortando-vos, né, a mesma coisa, para que vocês se esforcem a o que? Batalhardes. E diz, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, é essa a expressão de combate, de luta, né, de perseverança, de defender, de conservar, de guardar o quê? E diligentemente, né, cuidadosamente, minuciosamente, é essa palavra, todo mesmo os fundamentos da fé, a base da fé, a unidade da fé. Então, nós vamos assim tratar desses pilares, né, das colunas, mesmo dos fundamentos da base, ou seja, da unidade. Então, responsabilidade que nós temos, né? Deus nos dá capacidade para o quê? Juntos batalharmos
pela unidade da igreja, ou seja, dos fundamentos até da fé. E aí ele começa, né, aqui no capítulo 4, no verso 4, olha, há somente um. Esse um é a unidade, né? Não pode aqui ter variação, é um, é único. O que nós vamos falar? Irmãos, porque os fundamentos, né, a base, os pilares da fé, da doutrina, do cristianismo mesmo verdadeiro, ele não pode mudar, não tem variação, não tem mesmo, não dá para negociar, não dá para acomodar de forma nenhuma. São rígidos. E a igreja tem essa responsabilidade. Ou seja, as doutrinas nós chamamos cardeais, que não pode haver mudança, nem uma, e nem mesmo nós podemos assim tratar de outra forma, a não ser como o padrão de Deus, o padrão que ele deixou. Então é fundamento, não pode haver mudança. Então esse homem começa, né, dizendo assim, olha, há somente um corpo. Ele está falando aqui desse corpo, é o corpo mesmo espiritual, é o corpo de Cristo, é a igreja de Jesus Cristo. E nós vimos aqui próximo, né, no capítulo 3, que a igreja era mesmo um mistério oculto em Deus desde os séculos, mas revelado agora, não é? E nós sabemos, irmãos, a importância disso, porque há doutrinas, há mesmo movimentos que tratam de uma forma diferente, em termos de unidade do corpo. E nós vamos ver assim, né? Quando se trata do corpo espiritual de Jesus Cristo, ele é o cabeça. E foi ele mesmo, lembra lá em Mateus capítulo 16, e no versículo 18, vamos lá, olha, Mateus capítulo 16, e no versículo 18, ele diz assim, ó, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a primeira assim, menção na pregação de Jesus Cristo, mesmo na história do mundo, em que se ouve, né, essa afirmação de Jesus Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Antes não havia igreja, de forma nenhuma. Mas aqui Jesus Cristo revela, né, diretamente de Deus, que ele ia edificar uma igreja. Ou seja, é de Deus, é uma obra mesmo de Deus. E essa igreja, nós sabemos, né, nessa própria carta de Paulo aos Efésios, que verdadeiramente é o corpo de Cristo. Mas assim, o que é a igreja? Como fazer parte da igreja? Porque ele disse assim, né? Eu edificarei a minha igreja. Ele não falou de uma denominação. Ele não disse aqui, eu edificarei a minha igreja católica romana, né? Eu não edificarei, aliás, eu edificarei a minha igreja presbiteriana. Eu edificarei a minha igreja batista, a Assembleia de Deus, Deus é amor, a metodista e a infinidade de denominações que tem, né? Mas ele não falou isso, ele falou, eu edificarei a minha igreja. E há mesmo ensinos que não são verdadeiros sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. E várias, né, afirmam até como você faz parte dela ou como entra na igreja.
cada denominação, muitos têm suas normas, né, seus dogmas, mas o que hoje à noite eu quero dizer é que não existe variação nem mudança, né, mas há só uma igreja, há só um corpo, não tem vários, não, é um só, e há só uma maneira de fazer parte dessa igreja. Olha, uma das maiores, né, mundialmente, a Igreja Católica Romana, eles afirmam que eles são a igreja verdadeira, né? Eles são a igreja verdadeira. Nós somos hereges, né? Nós somos mesmo, como é que dá o nome? Esqueci agora. Protestantes. Nós somos os protestantes, né? O líder dele, o Pedro, ele é o primeiro Papa, eles são os verdadeiros, mas não é isso de forma nenhuma. Há outras, né, que falam de outras formas, mas eu queria hoje à noite mostrar verdadeiramente quem é essa igreja, né, quem é esse corpo realmente de Jesus Cristo. Então, onde nós estamos aqui, veja, né, é Jesus que está falando. Verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aqui, irmãos, a certa altura, né, do ministério de Jesus Cristo, se você ver aqui, ele diz no verso 13, olha, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que é que eles dizem, né? Quem sou eu? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, Jesus perguntou, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro aqui faz uma confissão, né, dizendo, olha, tu és o Cristo, o enviado, o Messias, o ungido de Deus, né, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, olha, Simão Barjona, né, tu és um bem-aventurado, tu és um feliz, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, quem revelou a ti, né? Não foi carne nem sangue, não foi alguém que chega e diz, olha, você vai ser parte da igreja, você vai ser batizado, né? Pega um bebê, recém-nascido de 1, 2, 3 meses, e faz um ritual, coloca uma aguinha na testa, a partir de agora você passa a ser filho de Deus, né? Faz parte da família de Deus. Tem outros que iniciam, né, com assinatura, né, pastor Nivan, de uma declaração. E, enfim, irmãos, mas aqui Jesus está dizendo, olha, Simão Barjona, Simão Pedro, né, não foi carne e sangue quem tu revelou, quem revelou a ti, quem te deu essa convicção, mas foi Deus, o meu Pai, que está nos céus. Então, Jesus diz assim, olha, também eu te digo, né, que tu és Pedro. Jesus coloca agora um nome a Pedro, né? Pedro, lá no original é Petrus, ou seja, pedra, uma pedrinha, né? E diz, e sobre esta pedra, aí lá no original não está escrito Petrus, não, está escrito Petra, ou seja, sobre esta rocha, né? Sobre esse fundamento, sobre essa confissão de fé, eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja verdadeira de Jesus Cristo é feita por aqueles que confessam, né,
fazem uma confissão de fé, uma profissão de fé, que Ele, Jesus Cristo, é o Filho do Deus vivo. Então é assim que realmente nós fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo. Ou seja, é uma convicção de Deus, né? Mais à frente, Jesus Cristo, ele está subindo ao céu, né? Veja o que diz aqui, Evangelho de Marcos, no capítulo 16, Marcos, capítulo 16, e o versículo 15. A gente sabe de cor, mas é bom ler, né? Diz assim, olha, Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, escute bem, né? Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será o quê? Condenado. Então, para fazer parte da igreja, tem que crer, né? Tem que haver uma profissão de fé. Então, para se crer, para ter essa profissão de fé, tem que vir de Deus. É Deus que dá o poder. E como é que vem essa convicção de fé? É pela palavra, né? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é que Pedro e muitos ali estavam diariamente ouvindo de Jesus? A palavra de Deus, né? E Deus deu a Pedro a fé, né, de acreditar. É pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. É um presente de Deus. Mas tem que ouvir, né? Tem que ouvir realmente a palavra de Deus. Então, veja como é o processo de se fazer parte do corpo verdadeiramente de Cristo, né? Então, Paulo chega lá em Efésios, capítulo 1, e versículo 13 a 14, ele diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, né? O evangelho da vossa salvação, porque Jesus pregava, os apóstolos pregavam, os discípulos pregavam, né? O evangelho, né? O evangelho que é o poder de Deus para a salvação. E nós sabemos o que é o evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, depois que ouviste a palavra, a verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, né? Fostes o quê? Selados, carimbados. Então, como é que uma denominação grandiosa diz que um bebê, né, que não tem entendimento nenhum ainda, passa a ser feito filho de Deus, passa a participar da igreja de Deus, porque tem que ter uma confissão. Eu não lembro não do meu batismo, mas eu lembro que nós batizamos a Rebeca, né? Ela só fazia berrar. Ela não disse que crê em Jesus como Salvador dela, ela não disse. Rafael e Rodrigo também, né? Esperneavam com a água na testa. Como pode, né, irmãos? Então isso é muito importante. Fazer parte da igreja é uma confissão de fé, né? Olha o que o Paulo diz aqui também. É bom anotar, né, irmãos? Porque você vai ser confrontado aí. E aqui o estudo é para quê? Para nós nos esforçarmos, combatermos, defendermos cuidadosamente, né, zelosamente esses princípios. E é a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, né? O versículo 8 diz assim, olha, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, está vendo o processo? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê?
salvo, né? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto diz a Escritura, não diz o padre, né? Não diz a igreja, não diz o Papa, a partir de agora, se você fizer isso, você vai ser salvo. Não, está escrito, a Escritura diz isso, muito pelo contrário, né? Todo aquele que nele crê não será o quê? Confundido, né? Pois não há distinção entre judeu e grego. Então, começa a ver que a igreja, esse corpo espiritual, não há acepção de pessoas, né? Não é porque eu faço, a minha família, ela é da igreja, que meus filhos já são da igreja, é assim que diz. É muito comum dizer, eu nasci nessa, eu vou morrer nessa, e assim por diante. Deus não faz acepção de pessoas, nem distinção, muito pelo contrário. O mistério da igreja qual era? É que tanto judeus como gregos, como gentios, fazem parte do mesmo corpo de Cristo, pela fé, não é? Então diz aqui, olha, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, está vendo? Rico para com todos o quê? Os que invocam o seu nome. Então, irmãos, quanto mais cedo, né? E a irmã Zenita aí, muito bom. É um excelente testemunho de exemplo, né? Uma professora, uma mestra, uma batalhadora dessa aqui, que desde cedo, né? Ela faz questão de ensinar as crianças, né? Desde cedo mesmo. Quanto mais cedo, irmãos, eu aprendi isso na vida, né? Quanto mais cedo você ensinar uma criança, mais cedo ela vai saber que ela é uma pecadora. Mais cedo ela vai ver que nela habita pecado, que nela não habita bem nenhum. Diga, nenhuma criança vai ficar frustrada, traumatizada, porque é pregada a palavra de Deus, é pregada a palavra da verdade. Nunca ouvi, muito pelo contrário. A Bíblia está cheia de exemplos de crianças que, no sentido de idade, né, de compreensão, foram salvas. A Florence, não foi, Mazenir? 3 anos. Fredinho, 5. A Rebeca, 3. Né? Então, irmãos, eu vejo aqui os bebezinhos já, né? A Aline, já cantando, ensinando, pregando para a Esther. Irmãos, é isso, né? Quanto mais cedo ensinar a criança que ela é pecadora, que ela mesmo, na condição que ela está, vai para o inferno, vai para a morte, pode fazer sem nenhum problema, né? Fala, prega que o sangue de Jesus foi derramado, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não vai escandalizar nenhuma criança, não. Eu lhe garanto que é a palavra de Deus que garante isso. Mas já tem movimentos aí, não, cuidado, não prega que o sangue, não prega que tem que matar, não tem. Que conversa, irmãos. Isso é ensino de demônio, ensino do diabo. Estou lhe falando toda a sinceridade. Diz aqui, olha, porque, verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para invocar o nome do Senhor, não é? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como é que ele vai invocar, né, se não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Está vendo a lógica? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, aqui é a instrução de Deus, né? De Deus para a igreja. E nós temos o quê? O estudo aqui é os fundamentos, né? O estudo aqui é para você e eu batalhar diligentemente. Então, aonde você vê e tiver a oportunidade, né, de fazer isso, faça. Não importa a idade.
E principalmente começando desde cedo com as crianças, né? E diz assim, olha, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, não é? Nem todos. Como diz aqui o profeta Isaías, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim diz, olha, a fé, né? A fé vem pelo ouvir, vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Irmãos, a nossa obrigação, né, o nosso compromisso, o nosso cuidado, o nosso zelo é de conservar o Evangelho e de pregar o Evangelho. Deixa, não se preocupa que Deus vai fazer a obra. Ele sabe quem são os dele. Não vai ficar nenhum fora desse corpo espiritual de Cristo. Nenhum. Né? A Bíblia diz, o Senhor Jesus, de nenhum que tu me destes, eu perdi. Né? Todos vão vir o que Deus deu a Jesus. O nosso papel, irmãos, é pregar. Então, eu não tenho o poder de fazer ninguém um filho de Deus. Igreja nenhuma tem o poder, papa, bispo, instituição nenhuma. E como diz que eles fazem, né, um filho de Deus? Ainda dizem, né, que eles são a primazia, os primeiros. Então, nós estamos mostrando, né, como a igreja começou e como fazer parte da igreja. Veja Atos dos Apóstolos agora, Atos, no capítulo 1, são fundamentos, né? É base. Diz aqui, olha, Atos 1:6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam, Senhor ressurreto, né? Diz assim, olha, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Chegou agora a hora, vai começar o reino, né? Tu vais reinar agora? Esse é o tempo de restaurares o reino de Israel como nação? Veja bem, está falando da nação Israel, né? Diz aqui, olha, respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas o que? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, irmãos, aqui, né, começa mesmo quando Jesus diz, eu edificarei a minha igreja no futuro, né? Então, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi mesmo, recebeu um corpo glorioso e ele estava para subir. Aí lembra que ele disse, olha, importa que eu volte ao Pai, né? E eu vou mandar o outro Consolador, o Espírito Santo, com a função, né? Ele vai ser o quê? Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E vocês, né, vai ser o nosso Consolador. Mas aguardem, fiquem aí, né? Porque vocês vão receber o quê? O poder. Né? Receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, é quem garante. Ele é o selo que você e eu fazemos parte desse corpo espiritual de Cristo. Então, Jesus diz, olha, aguardem, né? Não vão. Ele deu a ordem para pregar, mas espera aí, aguardem o quê? Descer sobre vós o poder de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Aí sim, sereis as minhas testemunhas, tanto aonde? Em Jerusalém, como em toda a Judéia e a Samaria, e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões
vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, isso é maravilhoso, né? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá. Ele prometeu que ele vai voltar, irmãos. Ele virá, do modo como vistes a subir. Então, eles voltaram para Roma. É que está escrito aqui? Mas a igreja romana não diz que eles são a primeira lá, começou lá? Eles voltaram para onde? Jerusalém. Né? Tem nada a ver com Roma. Eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram. Aí descreve aqui, né? Olha quem estava reunido: Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Olha que maravilha, né, irmãos? A igreja se reunia em unidade, lembra? Unânimes, né, em oração. E com as mulheres, estando entre elas, veja, a Maria, né? Maria, não tinha nada de especial no sentido assim que é colocado nela, né? Pela Igreja Católica Romana. Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele, os irmãos do Senhor, estavam ali reunidos. Quem eram os irmãos de Jesus? Eles dizem que ele não tinha, né? Era primo, imagina. Eu aprendi isso. Tiago, Judas, José, Simão, tem os nomes de Jesus. Mateus 14, 55, porque é bom, irmãos, você saber que vai se encontrar com um monte deles por aí, né? Aí diga, olha, estava lá a mãe dele e os irmãos dele. Quer ver os nomes deles? Mateus capítulo 14 e verso 55. Aqui, ó. É não, né? É 13. 13,55. Ainda bem que só tem teólogo aqui. Obrigado, César. Olha, não é este o filho do carpinteiro? Está vendo? Está identificando o povo, né? Não se chama a sua mãe Maria? Tem alguma dúvida sobre isso? E os seus irmãos? Tiago, José, Simão e Judas? Então Jesus tinha 4, no mínimo mais não sei quantas irmãs que não diz. Olha, não vivem entre nós todas as suas irmãs? Era uma família na época de 8, 10 irmãos, né? É mais ou menos por aí, né? Então está aqui. Volte lá, né? Diz assim, olha, naqueles dias levantou-se Pedro, aliás, Atos 1 e 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia, esse pequeno grupo, né? A igreja, a eclésia, de umas 120 pessoas. Aonde era, irmãos, isso aqui? Onde eles estavam reunidos? Em Jerusalém. Não tinha nada com Roma, né? E o que aconteceu agora para realmente se concretizar a promessa de edificar a igreja? E Jesus diz, olha, espera que vai acontecer um milagre, né? Vou mandar o Espírito Santo. E aí no capítulo 2, diz assim, olha, Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
estavam reunidos no mesmo lugar. Mais ou menos uns 40 dias depois, né, da ascensão de Jesus. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Veja, irmãos, a palavra aqui. Só foi o Pedro, né? Só foi o Tiago, o João, a Maria não recebeu, não é? Porque tem uma conversa aí que você só é salvo quando você recebe o Espírito Santo, né? No sentido de o poder do Espírito Santo, fazer parte, né? Foi batizado com... Irmãos, está aqui, olha, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui não tinha nenhuma língua estranha, não é? Porque eles estavam em Jerusalém, uma cidade cosmopolita, cheia de turistas, né, de peregrinos. Então, esse milagre, a promessa de Deus ali, inaugurando a igreja, esse corpo espiritual de Cristo, né, com o poder do Espírito Santo, aí o que eles fizeram? Eles foram pregar as boas novas. E aqui diz, olha, quando, pois, verso 6, aliás, olha, verso 5, ora, estavam habitando em Jerusalém, não era em Roma não, né? Mas judeus, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um, escute, os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, eu só falo português, né? E aí eu passei a pregar em inglês imediatamente, ou em russo, ou em árabe. Isso é o poder de Deus, né? O poder do Espírito Santo. Diz aí, ouviam falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus, todos esses que aí estão falando? Ou seja, o galileu lá da Galileia não prestava para nada, era pescador, era gente letrado, grosso. Como é que esses homens estão falando um fino idioma, né? Perfeitamente. Então ficaram atônitos. E diz, olha, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Aí ele dá, irmãos, aqui a relação das línguas, né? As línguas estranhas que falam, olha. Diz aqui, dos partos, falar parto, né? Medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia e das imediações de Cirene. E veja, romanos, né? Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, o quê? As grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, dizendo, estão embriagados, né? Estão cheios do mel, como fala, né? Não, já pensou? Aí Pedro, né, levantou-se com os 11, Pedro e os 11, e erguendo a voz, advertiu nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atendei nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados,
como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Cedo, 9 da manhã, né? Todo mundo já, não, isso aqui é algo maior, né? É mesmo o poder de Deus. Então ele faz a primeira pregação, irmãos, cheia de poder, né? Com o poder do Espírito Santo. E essa pregação aqui, ela vai, né? Leiam em casa, devido ao nosso tempo, mas chega aqui no versículo 32, ele diz assim, né? A este Jesus, Deus o ressuscitou dentre todos nós. Aliás, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, e derramou isto, né, que vedes e ouvis. Ou seja, não é algo nosso, não. É a promessa de Deus, é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é a salvação de Deus. São as boas novas, é o evangelho da graça, né? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrados dos teus pés. As promessas, todas mesmo cumpridas, né? E diz, olha, esteja, irmãos, absolutamente certa, pois toda a casa de Israel que este Jesus, não Pedro, né? Não o Petros, não a pedrinha, mas a este Jesus, a rocha, a pedra angular, o fundamento, como Pedro diz lá em Atos capítulo 4, 11 e 12, né? Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, mas se tornou o quê? A pedra principal, a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, né? Este Jesus que vós crucificaste, Deus, veja, o fez Senhor e Cristo, o Salvador. E aí, olha, irmãos, a reação aqui. Ouvindo eles estas coisas, a pregação do Evangelho, o que aconteceu? Compungiu-se-lhes o coração, ou seja, o Espírito Santo, né? Começou a fazer a obra, fez a obra, aplicou essa palavra aos seus corações, convencendo-os, né, das maravilhas de Deus, e diz, compungiu-se-lhes o coração. Não é o que o Paulo diz lá em Romanos? Com o coração se crê, né? Então diz aqui, olha, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O que está acontecendo? O que nós temos que fazer? Olha o que Pedro respondeu. Ah, que maravilha, né? Arrependei-vos, arrepende-te dos teus pecados, né? Confessa, entende que você é pecador, que vai para o inferno e prega-se a salvação, né? O plano da salvação. E cada um de vós seja o quê? Batizado. Não foi que Jesus mandou lá? Lembra que nós lemos? Ide, pregai, né? Aquele que crê, seja o quê? Batizado e será salvo. Então, eles obedeceram, né? Pedro diz, olha, aquilo que eu recebi, eu estou entregando, né? Defendendo. Aquele que arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. É interessante, né, que os judeus, eles não acreditavam no Messias, em Jesus, mas em Deus, né? Mas Jesus, olha, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas Pedro aqui, batizar em nome de Jesus, né? E aí, para a remissão, tá vendo? Para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o quê?
o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, é assim que nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Tem que ouvir a palavra, tem que crer, tem que confessar, né? Se arrepender dos seus pecados e vai receber o quê? O dom, né? O presente, que é o Espírito Santo. Pois diz aqui, olha, para vós outros é a promessa. Deus prometeu. Para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, veja, para quantos o Senhor nosso Deus o quê? Chamar. Então, a igreja, a eclésia, essa palavra eclésia, é os chamados, né? Os chamados para fora desse mundo. Deus chama, né? Através do poder da palavra, do poder do Espírito Santo. Aos chamados, quanto Deus quiser chamar. Não é obra de homem, não é obra de padre, de papa, de bispo, de ninguém. De batizar com águazinha, de fazer um cristão, já faz, está vendo? Né? Essa é a maneira. Então diz, olha, verso 40. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra, creram, foram o quê? Batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É a primeira reunião mesmo, né? Depois, a primeira lá dos 120, agora uma pública, né? A igreja agora já está com no mínimo aí 3.120 membros, né? E eles faziam o quê, irmãos? Perseveravam, tá vendo? Já no início, eles perseveravam. E é isso que Paulo está dizendo hoje à noite. Se esforça, né? Persevera. Eu já vou terminar, tá? Que estão querendo ensaiar. Persevera. Né? Continua. Diligentemente. Está aqui onde é que eles perseveravam. Irmãos, nos fundamentos. Né? Na unidade. E aqui diz, olha, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí continua, né, como eles andavam. E diz, olha no verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto eles faziam isso, perseveravam, diz aqui, olha, acrescentava-lhes quem? O pastor, a denominação, né? Quem quer que seja, não, acrescentava-lhes quem? O Senhor. Dia a dia, os que iam mesmo sendo salvos. Então, essa é a verdadeira história da igreja, né? Da verdadeira história da fundação da igreja. Não foi nada de Roma, né? É em Jerusalém. E nós vamos ver mais ainda que isso é muito importante, irmãos. A base, né? O fundamento. E muito menos Pedro foi o primeiro papa, né? De forma nenhuma. Vamos deixar para a semana, né? Mas me cobrem aí. Vamos continuar nessa base. Então, irmãos, a responsabilidade que Deus deixou para o seu povo nos dá a capacidade, nos dá o poder do Espírito Santo e mesmo o alvo, né? Nós mantermos a unidade nesses fundamentos. Há um só corpo e nós vamos dar continuidade. E a pergunta é, nós fazemos parte desse corpo? Eu faço, né? Aleluia. Eu espero que todos aqui nessa noite façam. Mas como fazer parte? Irmãos, é ouvir a palavra, crer, confessar e receber esse amado Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, e queremos realmente te dizer muito obrigado, porque o Senhor deixou tudo pronto, preparado para a tua igreja, para todos nós, Pai, até hoje à noite aqui, esse pequeno rebanho. Vem mesmo, Pai, fortalecer a nossa fé, nos dá mesmo a coragem, nos dá mesmo a responsabilidade de andar de um modo digno do Evangelho. O Senhor tem nos capacitado, tem nos ajudado, tem nos dado mesmo o Teu Santo Espírito
o teu poder, a tua palavra, a tua presença, e que nós agora mantenhamos, Pai, a unidade da igreja, a unidade da fé, desses fundamentos, batalhar diligentemente. Nos ajuda, Pai, nessa noite, a nos fortalecer cada vez mais. E como nós lemos, assim como aquele pequeno rebanho teve o privilégio de ver o Senhor mesmo sendo elevado às alturas, nós, o teu rebanho aqui na terra, Pai, se o Senhor não nos levar antes, vamos também ter o privilégio de estar contigo para sempre, aguardando a tua bendita vinda, que realmente está contigo, Pai. É incomparavelmente melhor. Fica conosco. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.